E aí galera, China do Instituto Brasileiro de Mecânica de Motos, somos, para quem está perguntando, sim, Escola de Mecânica de Motos, com o nosso parceiro canalmoto.com.br. Vamos voltar no tempo um pouquinho aqui. Eu tenho meus 48 anos de idade, a galera que for mais antigo aí já reconheceu, bateu o olho e viu, RD 350, essa daqui para uma casa da década de 90, com seus dois farolzinhos, mas para vocês entenderem a história dessa moto aqui, nós vamos ter que voltar alguns anos aí, tá? Para ser mais exato, RD nasceu de Race Developed, ou seja, uma moto desenvolvida para corrida. A base dela foi de 1967 com a YR1, a 350, isso daí era da galera de competição, hoje o MotoGP. 68, 69, 70 foram assim, atualizando a moto, a parte de dois tempos, a parte principalmente do chassi dela, para bater em 1970, entrou a mecânica da TR3, aí sim era moto de competição de verdade. Para 71, 2 e 3, só mudar na verdade a cor, que eles deram o nome das 70 sendo a A, 71 e 72, 72 e 73, B e C, era a mesma moto. A única diferença é que em 76, não, minto, em 73 foi quando nasceu a palheta, o Torque Induction. Para quem não sabe como um motor dois tempos funciona, assiste até o fim que nós vamos explicar. Não tem válvulas, não tem nada, é um cilindro cheio de buraco, então ele trabalha via onda sonora, então existe um cálculo muito grande em cima do escapamento para fazer o motor inteiro funcionar como ele gosta de gritar aqui, né? Galera do dois tempos, mesmo quando proibiram, nunca largou os dois tempos, né? Então, com o nascimento da palheta, por ele ter sucção para o bloco do motor e depois, por força negativa, ele é transferido para dentro da câmara de combustão, existia uma perda de potência, porque voltava para o escapamento. Se a onda sonora não estava bem afinada com o escapamento, existia um buraco aberto, ao invés da onda sonora ir vir e conseguir bloquear essa janela, esse porte que eles chamam. Então, com o nascimento da palheta, para quem conhece, como se fosse uma pirâmide, a base dela, e em cima dela tem duas, quatro palhetinhas, que com a diferença de pressão com a sucção para o bloco, ela abre e vira tipo a one way. Então ela só consegue ir. Passou a misturar combustível, ela fecha, não volta mais ninguém. Então já não tinha esse desperdício de força e o risco de pôr fogo na moto, né? Porque voltar fogo para dentro do carburador nunca é legal. Então, 73 foi quando entrou essa grande evolução no motor dois tempos. Yamaha sempre pioneira em vários lançamentos que nós temos até hoje. 76 surgiu no mundo RD 400, não ficou muito tempo porque era mais um protótipo. Para 1980, aí virou base da TZ. TZ já é uma moto mais moderna, bem atual para o campeonato mundial de dois tempos, e mais uma vez jogaram tecnologia de pista, como diz o nome dela, né? Desenvolvida para pista. Então eles estavam sempre buscando essa parte de performance, tecnologia em cima dos motores dois tempos. Em 83 nasce aquelas letrinhas que todo mundo fala e pouco sabe o que é, o tal do YPVS, gravado aqui no cabeçote da moto. YPVS, Yamaha Power Valve System, ela fazia da janela de escape, para você ter uma baixa, que uma moto dois tempos, sabemos que ela não apresenta baixa nenhuma, ela se embaralha toda para de repente chegar na faixa de potência, ela despejar todos os cavalos dela. Então o YPVS veio como uma guilhotina, era uma meia-lua que mantinha a válvula, o porte de escape fechado, menos da metade da área dela. Isso dava um pouco de baixa, porque mudava a velocidade da onda sonora dentro do escapamento. Conforme o giro, a mão dada, ou até mesmo o YPVS mecânico, que muita gente optava para ter certeza que ele estava funcionando, a partir de 5.000 giros, ele começava a aliviar a abertura de janela para ter um porte maior e, mais uma vez, mudar o ritmo da onda sonora. Então, YPVS é uma válvula de escape do motor dois tempos da Yamaha.
exclusivo Yamaha. A Honda chama de HPP, que é a Honda Power Port. Aqui é Yamaha Power Valve System, YPVS. Então, anota a sopa de letrinha que está aí para vocês. 1986, ela veio para Manaus. 87, para quem conhece, aquela primeira versão de um farolzinho retangular, semi-carenada, já vieram como a LC, Liquid Cool com o radiador, arrefecimento líquido. 87, 88 entra a carenagem integral, não igual a essa, né? Era toda vazada aqui, era só a casca mesmo. Para a década de 90, dessa daqui, vir com toda a parte de acabamento que a gente está acostumado a ver nas motos esportivas mais atuais. História dessa bichinha aqui, rodas 18. Na época ainda estava na briga de roda 17 é melhor, 16, MotoGP uma época chegou a usar 16,5 de dianteira, então ainda estava na dúvida, roda 18 para ela, mesmo assim na atualidade, roda 18, vários tipos de pneu bem atualizado para ela. Pneu que a gente usava nessa moto e que a gente usa hoje são quase 2 kg mais leve os pneus de hoje, duplo composto, uma borracha muito melhor, menos, agride menos a natureza também, né? Tem toda essa parte aí de Euro 3, 4, 5 que tem no mundo afora agora. Para vocês entenderem agora a diferença do 2 tempos para o 4 tempos. 4 tempos, ciclo Otto, Nicolaus Otto, 1876, desenvolveu o tal que a gente usa hoje, o ciclo Otto. 4 tempos do motor, 720 graus de uso, né? Temos que ter 2 revoluções do virabrequim, isso significa que pistão desce, sobe, para ter um ciclo de força, sendo admissão, compressão, expansão, queima, combustão, força e escape. Por que eu citei? Combustão, queima, força, qualquer coisa dessa, menos explosão. Vocês vão cansar de ver vídeos, revistas, gibi, história em quadrinho, dizendo que o terceiro tempo do motor é de explosão. Se explodir, você fica sem perna, amigo. Isso é uma queima, essa queima tem um nome, tem um início, tem um tempo determinado, então ela não explode, ela queima. Para quem estava perguntando o que é a gasolina premium, gasolina comum, quando eu uso, quando não uso, é justamente isso daí que eles estão buscando, tempo de queima da mistura. Gasolina premium queima muito rápida. Se a tua moto não tem alto giro, não consegue acompanhar a queima da mistura. Então dá um sintoma de falta de gasolina. Mesmo você pagando aí quase 4, 5 reais a mais, se a tua moto não estiver adequada, acabou de engatar a ré, hein? Vai andar para trás. Ainda vamos sim lançar um vídeo só sobre químicos, gasolina, os lubrificantes que vão na moto, mitos de posso misturar ou não sintético com mineral. Então continua seguindo a gente aí que já nós vamos lançar uns vídeos mais curiosos. Voltando aqui. 4 tempos do motor, para isso funcionar, pistão está descendo, válvula de admissão está abrindo, está sendo comandada por um comando de válvulas que tem uma corrente fazendo a sincronia entre virabrequim e comando de válvulas. Fechou ela, entrou para compressão, comprime a mistura ar-combustível, vem a ignição dela e aí nós temos um tempo de força, a expansão, a combustão. Então, admissão, compressão serviu para encher caneco, força, pós-queima, aí vem o tempo onde a gente lê cavalo do motor. E depois do escapamento, mais uma vez, um outro comando de válvulas, acionado por uma corrente, abre um sistema de válvula, mola e tudo mais, para que os gases sejam expelidos para fora do motor. Então, dos 4 tempos, das 2 revoluções dele, um tempo de força. 2 tempos, tudo isso aqui que eu falei, acaba acontecendo de uma vez só, é simultâneo. Para quem já viu um 4 tempos que o carburador alimenta direto no cabeçote que vai para dentro da câmara de combustão, o carburador de uma 2 tempos fica no bloco do motor. Então é injetado, é sugado a mistura ar combustível para dentro do bloco do motor, que é isolado da parte do câmbio, óleos diferentes, óleo misturado com combustível na parte de compressão. Hora que pistão desce, cria uma força que vai espremer essa mistura em direção às transferências que são do lado do cilindro, que acaba vindo para dentro da câmara de combustão.
Dentro da câmara de combustão, nós temos 4 janelas de transferência aberta, o porte de admissão, o porte de escape e mais toda a confusão de turbulência lá dentro. Todas essas janelas estão sendo fechadas por ondas sonoras. Tudo um cálculo perfeito de tamanho e ângulo, principalmente do escapamento. Quando ele está lá embaixo e fez essa transferência da mistura, já está pronto para comprimir. Ele já vem subindo, comprimindo a mistura, usando onda sonora para fechar os buracos de transferência e escapamento principalmente. Entra na parte de compressão acima das janelas, isso automaticamente, ele subindo, já está fazendo a indução do próximo ciclo. A galera ar combustível já está entrando no bloco do motor de novo. Deu a queima, a faísca, ele é projetado para baixo com o cavalo. De novo, a transferência toma conta de mandar a mistura para cima, a própria mistura empurra os gases e lá vem outro ciclo. Então, um motor 2 tempos como esse daqui gera o dobro de força que o motor 4 tempos. Vamos voltar o tempo de novo? MotoGP transição, 4 tempos para 2 tempos, MotoGP eram 500 cilindradas. Para conseguir andar junto, tiveram que lançar uma 1000 4 tempos, o dobro do tamanho do motor. Porém, qual que é a desvantagem? Muitas peças se mexendo, extremamente caro para as equipes ficarem fazendo manutenção num 4 tempos, num 2 tempos, no Mundial de fora de estrada já voltou, aquela marca austríaca, a tal da KTM, a linha completa 2 tempos já para a galera de trilha. A Yamaha, por exemplo, nunca largou os 2 tempos para a galera de motocross. E agora voltando por causa do peso, conseguiram fazer uma eficiência de queima nela, que hoje as 2 tempos são menos poluentes que as 4 tempos. Esse foi o problema, isso foi o ponto principal que tirou ela do mapa. Queimava óleo junto com a gasolina. Todo mundo conhece, né? A fumaça tradicional de uma 2 tempos. E se não fumar, você vai ter problema. É bom que ela esteja fumando. Então, nessa época do Partido Verde, Greenpeace e tudo mais aí, bloquearam a existência das 2 tempos. Ficou só para competição. Para a rua, eu ainda acho difícil que ela volte. Mas para a competição, você pode ter certeza que ela vai voltar. Na Ilha de Man desse ano, já tinham 6 motos 500 cilindradas 2 tempos em teste, todas se deram muito bem. Na verdade é o 2º ano de teste dessa marca aí, que eles estão querendo voltar de novo com as 2 tempos. Então é um motor muito mais eficiente, porém ele era muito poluente. Conseguiram acabar com esse problema de fumaça, de excesso de fumaça no escapamento, já foi aceito pelo FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo. Então já está no Enduro FIM, todas essas provas de trilha, já tem uma galera de novo no 2 tempos. É uma tocada diferente, ela tem uma distribuição de força totalmente diferente da 4 tempos. Um bom piloto de 4 tempos vai ter trabalho com uma 2 tempos. Se o cara sabe tocar de verdade uma 2 tempos, significa que ele sabe andar de pulmão cheio, sabe andar em alto giro, então fica muito fácil de pilotar uma 4 tempos. Então as coisas começam a se inverter. Voltando a 2 tempos, para quem nunca largou a sua DTzinha de trilha, ou seja uma especial, uma CR, uma YZ, coisa assim, se prepara que elas estão voltando. Tá? Daí pergunto, por que esse formato estranho do escapamento contra um formato no escapamento do 4 tempos, que é aquele tubo que a gente sabe só tem um cálculo no tubo primário e secundário e vem o abafador. Não tirem o abafador, hein? Você perde a onda sonora. Tudo que está acontecendo aqui, ele está indo e voltando. Então, um escapamento desse aqui, nós temos um cálculo. A partir do diâmetro da saída do cilindro dela. A partir daqui nós temos o primeiro tamanho e diâmetro do tubo. Depois nós temos uma tabela de referência, se eu quero um motor de baixa, de média baixa, média alta, alta, só baixa. A partir daí eu começo a usar referências das fórmulas do 2 tempos para ver que ângulo que eu vou fazer no primeiro bujão, o tamanho do intermediário dele, o ângulo e tamanho do secundário, que seria toda essa parte do bujão aqui, até o fechamento dele e o stinger dele.
Aproximado aqui, ó, no meio do stinger, antes da ponteira, é onde é o ponto de reflexão da onda sonora. Então toda essa matemática é feita para que a onda sonora bata aqui, volte e pegue a janela de escape aberta e ela vem lá e dá um tapa nela para a mistura ficar lá dentro, porque ela está em ciclo de compressão. Então, 2 tempos, 4 tempos, 2 tempos mais eficiente, menos peças se mexendo, mais barato, para manutenção, para peças, para qualquer coisa assim. Então, se por um acaso a moto 2 tempos voltar para o mundo da rua, pode ter certeza que vai ser uns belos dos brinquedos, que nós vamos estar falando de moto do tamanho de 300 cilindradas, 400 cilindradas, com quase a força de uma 1000 cilindradas. E lembrando, né, o peso de uma 300 cilindradas. Então, vai ser uma outra revolução no mundo do motociclismo de novo. Falou, galera, próximo vídeo aí nós vamos lançar um papinho que nasceu aqui nessa moto também, o tal do quadro Delta Box, Antônio Cobas, ativo no Mundial ainda. Para quem quer começar a xeretar nomes aí, Kenny Roberts e Barry Sheene foram os primeiros caras a ter acesso ao tal do quadro Delta Box. Hoje todas as marcas, quase que sem exceção, usam esse quadro para a super esportiva e para as motos de trilha também. Galera, queria mandar um abraço grande aqui para todo mundo aí. Portugal, estamos recebendo a galera da Alemanha agora também, América do Sul inteiro, pessoal lá do Rio Grande do Norte sempre dando uma sinalizada, vários nomes aqui que, desculpa galera, é muita coisa pra gente seguir, então vamos dar um alô geral, continua seguindo a gente aí e vocês vão começar a entender que os nossos vídeos não é fantasia de abertura ou o background aqui, isso daqui não é estúdio, isso daqui é onde a gente vive, onde a gente trabalha, esse é o nosso mundo, o nosso ambiente, e nós estamos querendo simplesmente fornecer mais informações, curiosidades e cultura do mundo das duas rodas. Não estamos aqui para desafiar ninguém, para falar que nós somos melhor do que ninguém, mas qualquer dúvida vem dar uma visita aqui no Instituto Brasileiro de Mecânica de Motos, entra lá no site ibmecmoto.com.br, qualquer coisinha chama a gente aí. Um abraço! Então, para a galera que ainda não conhece o ronco das 2 tempos, a fumacinha tradicional dela, vamos dar uma ligadinha nela, não tinha partida elétrica, bom e velho pedal. E aí está.